Começar a live, agora vai dar certo. Deixa eu digitar de novo. Live com Marcela Thaís. O poder da escrita terapêutica. Vamos que vamos. Desculpem, gente, mas eu tive que resolver aqui. Senão ia dar pau no nosso negócio. E para mim é um prazer imenso estar aqui com Marcela. E já a vi aqui. Deixa eu chamar ela aqui pra gente conversar. E ela se apresenta e nós vamos bater papo. Deixa aqui. Vamos lá, deixa eu achar a Marcela. Nós vamos conversar. Se você casou, você cantou uma música da Marcela. Se você vai casar, você vai cantar uma música da Marcela. Então não tem jeito de você não conhecer alguma canção da Marcela Thaís. E a gente tem que ver que compor, né, é terapêutico, escrever é terapêutico, falar das emoções é terapêutico, anotar o que a gente sente é terapêutico, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Sobre como que essas coisas têm um efeito na vida da gente até muito maior do que a gente pensa, né? Isso tem um efeito poderosíssimo, né? Várias revisões sistemáticas, vários estudos científicos vêm demonstrando que quando a gente escreve as emoções, quando a gente põe no papel, quando a gente coloca os nossos sentimentos ali para fora, a gente consegue ter resultados terapêuticos. Deixa eu ver aqui se a Marcela está por aqui, que eu acho que está dando algum pau. Peraí. Senão qualquer coisa eu saio e converso de novo. Vamos lá. Tem que orar, né, gente? Tem que orar. Vamos lá. Deixa eu avisar ela aqui. Pronto. Mandei novamente. Então, por que esse assunto hoje? Porque nós vamos explicar um pouco sobre exercício. Sabe uma coisa muito interessante, gente? Pelo menos comigo funciona muito, e não só comigo, com todo mundo, né? Eu gosto, por exemplo, particularmente de orar e ler salmos. Salmos, para mim, são absurdamente terapêuticos. Então, quando a gente ora salmos e escreve sobre os salmos, a gente começa a ter cura sobre as nossas almas e sobre as nossas emoções. Então, uma coisa que eu acho que é uma disciplina que a gente perdeu muito foi orar a palavra. Marcela, te mandando convite aí, vê se você consegue entrar. Estou te vendo aqui no bate-papo. Então, se você orar salmos, gente, vocês, ao orar salmos, vocês... tá dando aqui, Marcela, que você não está conseguindo entrar. Vê se é a sua internet, se é alguma coisa. Deixa eu tentar de novo. Estranho. Ixi, agora deu. Boa noite, Marcela. Boa noite, doutor Ismael. Que prazer estar aqui numa live com você. O prazer é todo meu, Marcela. Eu estava dizendo aqui que quem não te conhece é porque não casou. Ah, Porque não tem um ser humano nesse Brasil que não casou com uma música da Marcela Thaís. Entendeu? ou tá no Escolha Esperar, ou não está no Escolha Esperar. Exatamente. Ou está no Escolhi Esperar, ou está no... já está processando as questões, né? Mas, para mim, o prazer é meu, né? Você, autora de tantas canções, você tem um dom de escrever, né? Isso é uma bênção. Deus te deu uma cabecinha boa, viu? Uma cabecinha boa, né? Não sei do ponto de vista psiquiátrico, mas do ponto de vista da escrita, com certeza você tem uma cabecinha muito boa, viu? Mas todo poeta tem um pouco de Tem, loucura. tem sim. Todo poeta, toda gente criativa. Você sabe que um dia alguém perguntou aqui nas caixinhas assim, mas, doutor Ismael, por que que a gente só interessa por gente complicada? Eu falei, gente, as pessoas interessantes são as pessoas complicadas. São as medianas, são as pessoas, os 2,5% que puxam o mundo, entendeu? Gente Ai, formatada, padronizada, não é muito interessante, né? Então, assim, a gente é movido pelo desafio, pelo novo, pela superação. Por isso que a Simone foi uma mulher de fé quando casou comigo.
E o seu marido também foi uma mulher de festa quando casou com você, entendeu? É verdade, isso eu posso confirmar. O meu marido, ele paga pela aventura que ele vive. Como que vocês se conheceram? Ah, minha mãe bateu o olho nele tocando na internet e ela falou que era meu tipo e ela acertou. Olha só, isso aqui é mãe, hein? Ela não conhecia, nunca tinha visto, foi uma sugestão do Instagram, porque ela gosta muito de ver esse tipo de conteúdo. Ela gostava de ver esse tipo de conteúdo de pessoas tocando, tanto que ela se apaixonou vendo meu pai tocando. E aí apareceu ele tocando violino, ela não sabia quem era, não sabia nem se era solteiro. Ela só bateu o olho e falou: Nossa, esse rapaz é o tipo da minha filha. Aí ela foi stalkear ele e, e aí acabou percebendo que, na verdade, ele era cristão, era de São Paulo, aí ficou curtindo as fotos dele. Ela que fez meu trabalho, no caso. Olha só. Coincidência, esse rapaz já tinha me visto 3 anos antes na foto de um amigo. E falou a mesma coisa, nossa, essa mulher é meu tipo. Só que aí, quando ele viu, né, que eu tinha um trabalho nas redes sociais, ele falou, ah, é famosinha, Não vai nem me dar bola. deixa pra lá, É não muita, é tem nada. muita areia gospel pro meu caminhão de oração, né? Ai, mas aí foi isso, Ismael, porque é o milagre de Deus. As poesias que Deus escreve mesmo, que só Ele escreve. É o conto, não é o conto de fadas, é o conto de Deus, o único que realmente acontece. Que bênção. E já tem quantos anos de casado? Nós estamos com 3 anos e 6 meses. Estamos fazendo 6 meses hoje. Ah, que bênção. Eu lembro que você me falou que era. Eu lembrava que não era tanto tempo, mas já tem 3 anos, então, e 6 meses. Que bênção, glória a Deus. Ó, gente, para quem não conhece a Marcela, vocês vão depois lá no Spotify, vocês vão achar todas as canções dela. Né? Com certeza vocês já ouviram muita música. Ela escreve, ela compõe, ela toca, ela canta. Fez um in concert agora. Já está disponível já para as pessoas ouvirem? Ah, ainda não, ainda não. Mas em breve vai ter música nova que a gente tocou, inclusive, no In Concert. E com essa coisa maravilhosa da música clássica, que foi uma coisa que também o meu esposo somou na minha vida. Eu já gostava e ele é da música clássica, e aí foi uma soma que eu ando gostando muito mesmo de colocar nas minhas canções. E eu acho que a galera também tá curtindo. Ah, não, eu vi. Felizmente não deu para ir aquela vez em São Paulo, mas pelo que você postou, os trechos e tudo, Ah, ficou maravilhoso, né? mas eu sei que você com certeza tem aí uma agenda muito disputada. E eu vou. Tem que fazer agora em BH. Nós temos que fazer agora um encontro aqui em Belo Horizonte. Você dá um pulinho aqui. Verdade, verdade. E para quem não me conhece, gente, eu sou médico psiquiatra. Às vezes vocês não me conhecem, estão vindo aqui pelo Instagram da Marcela. E hoje nós vamos bater um papo sobre as emoções, sobre essa coisa de escrever. Ó, alguém já colocou aqui, as músicas da Marcela são quase como terapia, né? E você sabe, gente, que antes da gente entrar, e esse negócio de música e ser terapia, isso não é uma questão só do âmbito do sentimento. Tem várias pesquisas mostrando que quando a gente escuta música, e boa música, isso tem um efeito neurobiológico, né? Isso realmente. Há um estudo muito legal, Marcela, que eles tiram umas fotos do cérebro, que é um exame de imagem que a gente chama de SPECT. Então, ele mostra regiões do cérebro e aí eles colocam as pessoas escutando uma música prazerosa, alguma coisa assim. Aí eles pegam pacientes, por exemplo, com depressão ou com ansiedade e eles vão submetendo-os à musicoterapia ou alguma percepção de música e tal. É muito legal. E aí eles fazem uma escala para medir depressão ou ansiedade nesses pacientes. E aí depois de 2 meses, ou tem estudos de 4 semanas, de 8, eles comparam os grupos. E esse grupo submetido à música, terapia ou às canções, eles têm um resultado melhor no tratamento da depressão, da ansiedade e tudo. Então, Uau. sem você, às vezes, ter a dimensão, lógico que as canções, elas são espirituais, né? Você ora, eu tenho certeza que essas canções ministram, mas tem um efeito também neurobiológico muito forte. Já parou para pensar nisso? Você também ajuda a curar as emoções das pessoas? Já porque o meu processo se deu exatamente na música por isso. Eu não queria, eu não imaginava que eu ia entrar na música. Escrever foi o primeiro passo.
eu não sabia o que fazer com isso, e aí o Espírito Santo criou toda uma situação em que eu acabei criando uma canção. E foi um ato mesmo de autoterapia mesmo, porque todo mundo assim que já assistiu alguma entrevista minha, inclusive, Ismael, é muito interessante esse tema, porque todas as minhas entrevistas, quando perguntam como que foi que se deu, né, essa questão até da composição na minha vida, foi exatamente porque eu escrevia cartas para Deus. Você tinha Então, quantos anos? uns 11 Uns anos. 11 anos. Mas as letras na minha vida elas já eram desde cedo. Eu era uma criança extremamente ansiosa para ser alfabetizada, tanto que minha mãe teve que me alfabetizar em casa porque eu não tinha paciência. Eu passei do pré para a segunda série porque eu lembro do meu primeiro dia de aula na primeira série que eu vi as crianças brincando de trenzinho e eu estava sonhando em começar a escrever. E aí minha mãe perturbou a escola, eu fiz um teste alfabetizada, fui para a segunda série. Então, eu desde criança, Deus já tinha esse chamado mesmo para minha vida, de me expressar através das palavras. E aí comecei, através desse treino e de acabar tendo facilidade de expressar os sentimentos das pessoas também, fazer essa releitura para as pessoas, emprestar orações para as pessoas através das minhas canções. Então, eu falo que antes de tudo, a música foi terapêutica para mim, com certeza, não tenho dúvida disso. Que interessante. E qual que foi a primeira que você... A primeira canção, ela chama-se Não Tenho o Dom, que era, você estava falando de Davi, né? Eu vi que você estava falando de Salmos e Isso. sempre fui muito apaixonada por Salmos exatamente por causa dessa forma poética. E aí eu lembro que uma vez eu também queria fazer isso para Deus e eu tinha um pouco de ciúme de Davi, porque eu sentia que eu nunca ia chegar ao ponto de chamar a atenção de Deus. Era aquela coisa assim, eu queria te chamar a atenção com as minhas palavras também. Aí foi quando eu criei esse poema Não Tenho o Dom das Palavras, né? E aí a canção fala: eu não tenho dom das palavras, mas meu coração é ele quem vai lhe dizer, vai. Aí, essa canção foi engraçado porque a minha mãe me dedurou para os meus amigos, dizendo que eu era uma poeta, e aí adolescente que você é poeta, então mostra pra gente uma poesia. E nessa época eu já estava ministrando em igreja, cantando, bem novinha já cantava, ajudava no louvor, não com 11 anos, aí eu já tinha uns Aham. 22 anos mais ou menos, tudo era secreto, nem os meus pais sabiam que eu fazia composição, ficava ali cantarolando, tentando fazer músicas para Deus em forma de oração, escrever. Mas o pouco que a minha mãe descobriu, ela colocou na cabeça que eu era poeta. E ela me incentivava, inclusive, me dando diários, moleskines e tudo mais. E aí ela, os meus amigos, foi na zoeira mesmo um dia, à toa em casa, todo mundo na sala com violão. E até um amigo que não sabia tocar muito, assim, tocava bem simples, por isso que essa canção tem poucas notas, essa canção típica. Mas Só foi vou uma passar canção. para minha filha, porque ela está aprendendo a tocar teclado. Ela fala assim: papai, você tem que dar coisas simples, com poucas notas, senão eu não vou conseguir tocar, não. Entendeu? Não tem o dom, é para quem ainda não tem o dom. E aí foi quando realmente essa canção, assim, ela chegou praticamente pronta. Aí foi aí que eu descobri que aqui tem alguma coisa. E essa canção, ela vazou, assim, ainda na época de gravação, vazou no estúdio, foi para rádio. E aí o pessoal começou a pedir, aí veio o Cabelo Solto em sequência e ficou em primeiro lugar em várias rádios do Brasil. E não era nem ainda a gravação original, era a guia, que eu não Olha tava só. ligado, não tava nada, vazou. Deus, Deus assim, quando quer, Deus faz, né? quando quer faz. Eu até fiquei brava assim com o produtor. Como? Eu tô em primeiro lugar na maior rádio do Maranhão, eu não tenho nem banda, eu não tenho CD. Convidado para o maior festival do Maranhão, que é no maior shopping, shopping da ilha. Eu não tenho capacidade. E aí Deus foi me empurrando e foi assim.
Então, realmente, a terapia através da escrita na minha vida foi muito real. Que bacana. E não só cantar, né? Ela falou aí de terapia da escrita, que até é uma das coisas que eu fiquei pensando assim, gente, vamos bater um papo com a Marcela, tem que falar sobre escrever. Mas sabem que escrever, gente, é uma coisa muito mais poderosa e muito mais terapêutica do que a gente pensa. Os pacientes, às vezes, eles estão lá no consultório, estão muito deprimidos, estão muito ansiosos, eles falam assim, nossa, mas eu não consigo orar, eu não consigo buscar, nossa, assim, a depressão está me consumindo. E aí eu falo muito com eles, falo, olha, começa a escrever as suas orações, começa a anotar o que você sente. Às vezes você não consegue orar, mas você... E aí chegam pacientes, às vezes, com cadernos, assim, de oração, né? E eu sei, deve ter gente assistindo a gente aqui, é, que às vezes tem cadernos, assim, absurdos, grandes de oração. E aí eles vão folheando, às vezes, assim, na porta em frente da consulta, e você vai vendo, você fala, gente, isso dá um material, você tem que começar a escrever livros, né? Então isso tem sim um impacto na saúde mental muito grande, assim, isso tem um impacto muito grande. E as pessoas deveriam escrever mais, né? Eu acho que, não sei o que você pensa, assim, mas a gente é pouco estimulado como cristão a escrever, né? A gente é estimulado a cantar, a gente é estimulado a ler a Bíblia, às vezes preparar um sermão, mas se a gente pega A gente, o... a gente não trabalha os gêneros literários, a gente Sim, não fala os termos, a gente... É uma arte que ela também é estudada, música, assim como o canto, e eu acho que às vezes falta mesmo. Eu sinto que às vezes só é meio que eu que assim tem essa pegada. Eu até meio que floreio um pouco essa questão pro feminino, da mulher se expressar, ser uma poeta, porque a mulher tem mais essa coisa mesmo sim, fofa, delicada e tudo. E para as meninas adolescentes isso é incrível, uma estratégia sim, sim. maravilhosa de você fazer esse convite para ela. Então eu lembro que hoje eu tenho assim vários livros de meninas que se tornaram escritoras e elas me enviam. Posso aqui Olha que bacana. dar um Se aqui para quiser, você. depois pode pegar aí, que legal. Eu vou pegar o último que chegou aqui. Que bacana isso, né? Esse, por exemplo, foi na sala de espera, inspirado numa canção minha que fala que nós estamos na sala de espera, que é exatamente uma música que chama Paciente, que fala sobre você ser paciente, entender que Essa eu não você precisa conheço. de médico Aham. para sua alma, para sua mente, né, e para o seu corpo. Eu deixo claro isso na música. E aí aqui ó, ela escreveu aqui para mim agradecendo e ela passou pelo câncer e viveu essa questão da sala de espera, né? Então, essas pessoas, aí essas pessoas que nessa época de Covid principalmente, desde quando eu lancei a canção, ela está sendo muito utilizada para pessoas em UTI, porque ela fala sobre você ser paciente, de paciência, entendeu? Eu tô vendo aqui, ó. Lá em cima tem um médico que cura a alma, o corpo e a mente. A gente só precisa ser paciente. Entrar na sala de espera dói e quase sempre a gente fica só. E às vezes parece sem luz. Mas mas é quando finalmente conhecemos o médico Jesus. Lá em cima tem um médico que cura a alma, o corpo e mente. Que bacana, Marcela. Essa eu não conhecia. Essa é mais nova. Álbum e esse último álbum já estava com essa pegada. Eu ainda não tinha iniciado, eu não tinha ainda entendido nitidamente o meu chamado para a área de psicologia, não tinha entrado ainda na faculdade. Sonhava assim, mas achava assim que talvez não fosse necessário, não era algo que eu tinha que me Aliás, especializar. termina quando, hein? Tô no segundo semestre, ainda vai demorar Eu um achei que já pouco. estava na metade. Ah, gente, para quem não sabe, ó, eu nem sei se eu podia ficar É, falando isso, né? Mas a Marcela tá fazendo psicologia, né? Então, assim, pode falar isso, entendeu? todo mundo assim, já Ah, falei para tudo mesmo. Mas o pessoal pergunta se pode fazer sessão, gente. Não tenho. Vai no doutor Ismael, porque
além dele ser um ótimo psiquiatra, ele pode te indicar uns psicólogos. Mas exatamente por isso, porque eu não queria somente dar conselhos espirituais. Agora, doutor Ismael, você me ajudou, inclusive, nesse processo que eu passei do luto da minha mãe. E o luto, você sabe isso melhor do que ninguém, quando você passa por um momento traumático e você já tem algum outro, vamos dizer, dificuldade, desafio mental, aquilo, né, maximiza. E no caso eu tinha TDAH e não sabia sim. ainda. E aí acabou que eu entendi o fato, inclusive, de eu ter essa cabeça muito acelerada Muito desde acelerada, minha mãe já muito multifocal, né? e aí eu comecei a estudar simplesmente o TDAH. Tipo, são várias temáticas dentro da saúde mental. E aí eu comecei a estudar sobre o neuroativo, o divergente, aí TDAH e tudo mais. O Ismael, eu já ajudei assim, mas já ajudei alguns amigos, vários assim, que já foram fazer inclusive o teste por causa disso. Mas teve a vida de dois pastores. Uma é recente, assim, que fez muita diferença, Sim. porque no segundo semestre, não que eu diagnostiquei, porque eu Não, não posso, sim. finais. E uma dela tá tomando já Venvance, deu positivo dela. E ela passou uma vida se auto-boicotando no sentido que você tem a síndrome de impostor, porque às vezes você procrastina demais, não consegue terminar as tarefas, e Sim. aí você vai frustração em E cima por de isso que muitos frustração. deprimem, né? Assim, um terço dos TDAHs vão ter depressão Exato. ao longo da vida Então, e tudo. É um risco maior, né? a coragem de assumir o pastoreio na igreja. E É. ela, assim, uma pastora hiper amável, e todo mundo da igreja considerava ela pastora, mas ela não aceitava que ninguém chamasse ela de pastora porque ela tinha medo de pegar a responsabilidade. E o pastor, o esposo dela, pastor, os filhos, tudo já assim na obra, envolvido, e ela, não, gente, eu estou aqui, sou mulher de pastor. E aí eu fui pregar na igreja dela, em Nova Serrana, eu vou falar porque é testemunho, e eu sei que ela tá muito feliz, inclusive, com isso. Ela tá muito feliz em descobrir que ela é TDAH, Nova porque Serrana, aqui perto de BH aqui? é, Ah, sim. peraí, Aliás, tu eu, vai estar em Lafayette esse mês? eu estive Ah, você esteve em Conselheiro Lafayette. alguns dias, umas 2 semanas atrás, eu acho. Ah, porque alguém me falou que você estava por aqui em Conselheiro Lafayette, sim. É verdade, inclusive foi maravilhoso. E Pastor aí, Rodolfo. isso. É. E aí, o Ismael, olha que bonito, o que aconteceu? Como ter um diagnóstico, como ter a informação Sim. certa? O povo erra por falta de conhecimento. É. E quando é conhecimento, não é só conhecimento espiritual, é conhecimento também do seu corpo, como ele funciona A e sua tudo mais. mente. Ela ouviu na minha pregação eu dar alguns sinais. E eu falei muito sobre saúde mental, se cuidar, cuidar do templo do Espírito Santo, coisa que você adora falar, eu adoro te seguir aqui, aprendo muito com você, inclusive. E aí, ela falou, vou fazer o teste. Aí ela foi lá, fez o teste, deu super positivo. Ela fez tudo o que tinha que fazer. E aí, eles me convidaram novamente para um evento um mês depois. Eu tinha pregado para os jovens, agora eu estou indo pregar para as mulheres. E sempre, na primeira vez que eu fui pregar, assim, brincando, falando, eu nem é pastora, só que aí todo mundo, a igreja ria, eu não entendia por quê. Aí ela falava, não, eu sou pastora. Aí eu fiquei no púlpito com ela, você é pastora porque você ainda não descobriu, mas que você é, você é. Falei assim para ela. Porque a minha mãe também viveu isso, né? E eu vi de perto esse descobrimento do pastoreio, como que acontece. Você já tá lá dentro achando que não tá. Não, o chamado, ele. Você não corre atrás do chamado. O chamado que te persegue. Ele corre atrás de você, né? Ele é uma perna escondida. Aí, Então. ei, eu tinha esquecido disso, fiz a mesma coisa, né, pastora? Aí todo mundo riu. E aí ela falou assim, aí no final do culto ela falou, Marcela, tem que te contar, fiz o teste, tá. Dias depois,
ela me mandou uma mensagem contando testemunho. Marcela, Deus mandou eu comprar um caderno. Eu não sabia por quê. Aí eu fiquei incomodada, fui lá e comprei esse caderno. Aí ele falou assim, agora você escreve aí um pensamento, uma coisa sua aí. Exatamente sobre isso que a gente está falando. Aí ela escreveu. Aí Deus falou assim para ela, agora você vai fazer uma pregação e vai pregar. E ela... A gente, porque o TDAH ele é prolixo, ele fica, se ele ficar nervoso, Perde. ele Sabe que às vezes ele é mal visto na igreja, porque às vezes ele não presta atenção no sermão, ele levanta mais durante o sermão, ele atropela as pessoas numa oração, então ele não tem paciência, às vezes, para manter uma oração de longo prazo. E é o que você falou, aí a pessoa começa a se sentir mal, pô, eu sou crente, eu sou inquieta, eu não consigo orar há muito tempo. E aí, até você falando aí da pastora, para TDAH, então, não é o tema todo nosso aqui, mas um dia a gente pode fazer uma live só sobre TDAH. Mas, assim, escrever é muito útil para TDAH, gente. Assim, demais. anotar é muito útil para TDAH. E eu anoto muita coisa. Então, assim, muito da minha vida é anotada, é pensada. Às vezes eu tô correndo e me vem uns insights, assim, eu tenho que chegar e eu gravo um áudio. Às vezes eu falo, olha, isso aqui, tal, 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 tal. Depois eu chego em casa e anoto. E aí saem os livros, né? As pessoas, elas têm uma curiosidade, às vezes, da gente. Fala assim, eles perguntam assim, deve perguntar para você também, assim. Onde você arruma tempo para escrever livro? Onde você arruma... Não é, simplesmente assim, vai vir nos insights, vai vir nos pensamentos e você anota, você vai Bloco escrevendo, de você vai notas. pegando, entendeu? Né? Você E tira aí tudo. você vai viver, né? Então a gente tem que começar a escrever mais, né? E isso é legal você falar, né? Que as pessoas começam a achar que o transtorno mental, ele limita o ministério, ele limita o casamento, que ele vai impedir alguém de ser feliz. Ontem mesmo alguém me mandou na caixinha assim, eu não vou ser feliz no casamento porque eu tenho TDAH e meu marido também. Eu falei, nossa, tu tem que conhecer minha esposa, porque ela paga o preço aqui comigo há muito tempo. Então, a gente Ismael, começa... eu não Oi? sabia que você era TDAH, tô Oh, sabendo agora. eu tive diagnóstico com mais ou menos com 7 anos de idade, né? A minha Gente, mãe, ela era professora e aí ela sacou o negócio, assim, então uma coisa, porque ele aprende aqui, mas nas provas, mas eu até tinha boas notas, mas ele voa demais. E eu era muito impulsivo, né? Porque o TDAH na criança, ele nem sempre ele é só hiperatividade, eu era extremamente impulsivo. uhum. E aí eu tratei, fiz tratamento a adolescência inteira, usei medicação e tudo, foi super bênção na minha vida. Então, isso aí é um ponto, gente. Aliás, é isso, né? Não, você assistindo a gente aqui, ó, a Marcela aí tá fazendo psicologia, eu sou psiquiatra, você é cristão, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem TDAH e tudo. Pô, busca ajuda, né? Como tu disse, a gente tem aí os recursos, tem as soluções, corpo glorificado a gente só vai ter lá na glória. Então, se faça terapia, não fique esse preconceito, né? Até só de curiosidade, no livro novo, né? Esse que eu escrevi, o último, que é Isso, temos esse que aqui. falar do seu Eu livro. fiquei com pena que não chegou aí, mas vai chegar. Se não chegar essa semana, Ansiosa. mano, que é o Psiquiatria e Jesus. E aí no livro novo, um dos capítulos, aí eu vou falar um pouco sobre Jesus e a depressão, Jesus e a ansiedade. Depois a gente pode falar um pouquinho. Mas um dos Gente, capítulos é procura esse sobre livro. TDAH. Gente, procura esse livro porque eu tô ansiosa pro meu chegar, porque finalmente alguém fez um paralelo entre Jesus e essa questão, né, mental. E há uma Porque valorização disso na Bíblia, só que a gente não sabe ler às vezes entre linhas porque a gente tem um olhar muito religioso, né? a gente tem um olhar religioso, a gente tem um olhar que espiritualiza tudo, né? E a gente quer colocar Jesus num método. E isso não é Jesus, né? Jesus, em algumas pessoas, ele realmente expulsou demônios, ele fez curas que foram espirituais, mas alguns casos clínicos de Jesus, aí no livro até eu descrevo alguns casos clínicos de Jesus. Por exemplo, a samaritana, Jesus não teve nenhuma intervenção assim de espiritual direta com ela, né? Ele trabalhou realmente a história de vida dela, né? Sobre a questão dos relacionamentos, sobre a busca dela para o sentido da vida, daquele que realmente ia matar a sede dela. Verdade. Então Jesus acaba trabalhando isso tudo. E aí eu fiz questão até de colocar isso, porque a gente começa a crer num Jesus desumanizado, né, Marcela? Assim, como se Jesus não tivesse sentido ansiedade, como se Jesus não tivesse sentido tristeza, como se Jesus não tivesse sentido raiva. E aí algumas passagens bíblicas, elas são claras, né? Jesus no Getsemane, ele disse, a minha alma tá triste, tá numa tristeza mortal, né?
Inclusive, o Oi? sintoma que sentiu que é que são nas Transpiração transpiração, de sangue. Isso. de transpiração, Isso é uma reação fisiológica de estresse isso. muito grande, né? Então a gente começa a achar que Jesus não foi homem como a gente. Aí eu acho que quando a gente desmistifica, por isso que até que eu fiz questão de colocar o título, a gente ficou pensando muito na época no título do livro, lá na Thomas Nelson. Ah, a gente faz no divã de Jesus. Então eu falei, não, vamos fazer psiquiatria e Jesus, porque eu acho que a gente tem que dizer que Jesus falou sobre as emoções, falar como Jesus curou as emoções e que cuidar das emoções não é um pecado, não é falta de fé. E que as pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade, não é porque elas não têm fé, não é porque elas não estão orando. Lógico que muitas vezes a gente tem as questões espirituais, mas a gente é humano, né? Então, psiquiatria e Jesus, sim, saúde mental, espiritualidade tem que ser conectado, né? Eu não sei se você já teve aula, Marcela, mas assim, hoje é uma coisa tão interessante que, independente de fé, é uma questão aí até secular, as pesquisas médicas em geral, quase, elas são unânimes que uma espiritualidade saudável, ela melhora a saúde O mental das nosso, pessoas. o próprio professor, os nossos professores, porque assim, foi muito engraçado, Ismael, porque os meus amigos de classe, quando descobriram que eu era evangélica, e eu falei, porque tem aquele dia que você se apresenta, né? Ai, Sim, quem sim. você tá fazendo? Nananana. Eu fui bem clara. Eu sou cristã e eu quero levar mais essa temática para o meu meio. E aí, né, tinha algumas pessoas lá bem assim, né, que sempre dava indireta na aula e tal. E chegou um ponto que começou a ser ofensivo e tal. A gente fez uma reclamação, porque a gente tá pagando também. A gente não precisa passar por isso. Eu tenho um pouco de É, preguiça mental, porque eu trabalho nas redes sociais. Para mim, o que que é hater? Ah, já tem muitos anos que eu sei o que que é. é, Eu não preciso ter na sala de aula, porque é tudo menino também, muito menino que não tem muito nem profundidade de argumento, né? E aí eu, com toda, para não perder a classe, minha classe, no caso, falei, ó, acho que devia se evitar esse tipo de discussão, porque a gente veio aqui para aula, tô querendo aprender e não saber a opinião das pessoas. Eu tenho minha opinião própria e não acho interessante as opiniões delas. E eu realmente era ruim. E aí, a professora finalmente falou: olha, gente, vocês precisam ter religião. Qual é o problema de vocês com religião? Escolha uma para vocês. Vocês querem ser da Umbanda, Espiritismo? É a opinião dela, né? Essa foi a opinião dela. Mas, inclusive, porque aí ela abordou, ela falou assim, gente, vocês sabiam que, inclusive, como da área, vocês precisam incentivar sim. as pessoas a buscarem a espiritualidade delas, porque se elas não tiverem algo que elas se apeguem, como uma esperança, né, de que existe alguma outra coisa em algum outro lugar, as pessoas não estão conseguindo mais conviver com a realidade, porque ela está muito dura. É claro que vai ser muito mais difícil essa procura, né? Se não for por Jesus, porque é Jesus que tem o caminho certo, o caminho É, completo, que acredita, né? Respeitando aí todas as religiões, mas esse é o que a gente acredita. Então, assim, sem arrogância religiosa, inclusive nisso, porque não tem, inclusive, nenhuma religião em que um líder diga: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sim, eu sim. sou a vida. Qual é que tem a coragem de falar isso? Porque não tem nem autoridade espiritual para falar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque não tem como dar direção. E Jesus deu direção, ele diminuiu ao ponto de ele Deus em sua majestade diminuiu ao ponto de caber na barriga de uma mulher. Será que ele realmente não estava disponível para sofrer e entender de perto as agrúrias humanas? É claro que ele. Por que que ele chorou Claro. quando Lázaro morreu? Ele próprio sabia do futuro e sabia que ele próprio ressuscitaria Lázaro. Jesus, ele chorou por ver o luto. Você sabe que, e é interessante Jesus chorar, porque até tá um dos capítulos aqui no livro é sobre Jesus chorou, né?
Porque Jesus ele já sabia o que ele ia fazer. Isso que é o legal de Jesus. Ele já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele já sabia que, na mente dele, ele já via o milagre, né? Ele já sabia, ele já tinha dito antes que a morte, nesse caso, a enfermidade, a morte ia ser para manifestar a glória de Deus. Mas é muito interessante que quando elas vêm chorando até Jesus, e elas dizem, né, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus não as repreende nos seus sentimentos, né? Jesus poderia ter dito para elas assim: Ótima. vocês não têm fé, vocês não estão orando. Eu já disse que essa enfermidade não é para a morte. Vocês não creem em mim. Por que vocês, ô mulher de pequena fé? A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que Jesus ele entra no sentimento delas, né? Ele demonstra compaixão. Então, eu acho que na igreja falta muito isso. Às vezes, diante da dor de alguém, a gente só precisa abraçar, a gente só precisa chorar junto, a gente só precisa viver o momento com a pessoa. A gente não precisa de dar explicação, né? Eu vejo que o crente, às vezes, ele é meio que... Ele quer muito ser advogado de Deus, ele quer muito defender Deus. Aí na ânsia de dar uma resposta, de defender Deus, ele deixa de exercer compaixão. Às vezes as pessoas precisam de alguém que escute, né? Você precisa de falar muita coisa. Sei que Jesus chora, né? E Houvesse aí um Hebreus manual, vem depois... Oi? inclusive, se houvesse um manual de como você deve ter postura diante de alguém enlutado, é exatamente não falar para ela que, principalmente no termo religioso, gente, por favor, não falem isso. Mas mulher, homem, coisa que também eu ouvi que eu achava assim, não é possível que alguém vai falar isso. E eu ouvi a pessoa falando, mas tenha fé. Você sabe que você vai reencontrar sua mãe. Isso é uma verdade. É, Tem que ter uma sensibilidade, porque o próprio Jesus sabia também que todo que mundo ia ser Lázaro ia ser salvo, que ressuscitado. o Sim. choro ia acabar. Mas ele chorou com a gente, porque tudo bem que um dia a dor vai acabar, mas enquanto estivermos sentindo, ela dói. Entendeu? E a dor, ela é dor em todo mundo. Cada um tem sua dor. Eu não posso medir a dor do outro. Não, E realmente, exatamente. falta. E a gente às vezes quer aquela receita de bolo, né? Como você disse. A pessoa tá lá com a dor, aí tu diz, é porque você não tem fé, é porque tu não tá orando. Isso é muito comum na doença psiquiátrica, né? Olha, é porque tu não tem fé, tu não tá orando o suficiente, é porque tu não trabalhou as tuas crenças, né? Agora tá na moda isso, né? Então, É. porque é como se fosse a coisa mais fácil do mundo. É só simplesmente você mentalizar coisas boas, né? Que aí você vai sair dessa, né? Oi? Crenças limitantes. As crenças limitantes. Não, é porque você tem que acordar e dizer no espelho assim, nossa, eu sou extraordinário, eu sou o máximo. E isso vai resolver tudo. E aí a gente vai anulando a lamentação, né? O choro, a oração honesta, né? Que é o que a gente estava conversando antes dos salmistas, né? Eu falo muito com os pacientes, falei, gente, os salmos, você não tem como você não se encontrar nos salmos. Tem salmos que ele está lá, o Senhor, a minha luz, a minha salvação, a quem temerei. Mas tem salmo que ele fala, apressa-te, ó Deus, em socorrer. Tem salmo que ele Uhum, está dizendo assim, a minha alma exulta no Deus da minha salvação. E tem uhum. salmo que porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Ou seja, Tem é um até extravasar Deus de abandonou. sentimentos. Tem até perguntando por que Deus Tem. abandonou. Falando assim, Senhor, se eu tivesse na costa, como te louvar, Senhor? Tipo assim, Sim, para de me bater. exatamente. E aí a gente começa a viver uma fé cheia de cerimônias, né? Cheia de pé atrás com Deus, assim, a gente começa a achar que Deus ele precisa daquelas orações formatadas, aí vem Hebreus, vem lá e fala, ó, nós não temos um sacerdote que ele é incapaz de compadecer da gente, porque naquilo que ele foi, que podia ser humano, Jesus foi humano, né? E aí o texto diz, ele está lá intercedendo por nós, né? Então, quando Jesus intercede por nós hoje, ele não intercede só assim como as pessoas pensam, né? Ah, Jesus está lá no céu, ele é o Filho de Deus. Não, ele soube o que é ser humano, ele carregou essa experiência. Isso não acabou no coração de Jesus, né? Jesus tem ali as experiências que ele aprendeu aqui na Terra, ele continua tendo no coração. Caso Então ele é chamado para representante. é, entendeu? Das pessoas, acho que falta muito essa sensibilidade mesmo. Agora, você está falando aí sobre ciência, quando eu também estava na residência, e eu estou falando isso, terminei a residência em 2006, então tem muito tempo. Na minha época também era muito preconceito sobre
espiritualidade, sobre fé e saúde mental. Assim, nossa, eu me sentia às vezes um extraterrestre. Aí logo acabou a residência, eu fui num congresso em Los Angeles, e aí era um congresso de psiquiatria, era o Congresso Americano de Psiquiatria, é o maior do mundo, assim, dá umas, sei lá, uns 20 mil pessoas lá. E aí eu peguei, assim, são várias palestras simultâneas, e aí tinha 2 mesas redondas sobre espiritualidade e saúde mental. Eu falei, olha que interessante, enquanto no Brasil, todo mundo com preconceito sobre espiritualidade. Aí fui lá e entrei lá e fui assistir a aula. E aí tinha um professor, depois até comprei uns livros dele, ele era até cristão, e chama Freud versus Deus, do Dan Blazer, e tinha outros plenários, e eles estavam discutindo ali, sem nenhuma confissão religiosa, os benefícios da espiritualidade na saúde mental. Então, e aí hoje, igual você falou, hoje isso já está mais assim embutido nas faculdades, né? Hoje um professor, ou alguém da saúde mental, que ele não considera a espiritualidade como algo benéfico aos pacientes, quando a gente fala espiritualidade, é espiritualidade emocionalmente saudável, né, gente? Espiritualidade boa, né? Quem não reconhece isso está desatualizado, porque hoje o preconceito é você achar que a espiritualidade não é um fator de proteção. Ó, a espiritualidade saudável previne mais suicídio que emprego, previne mais suicídio que casamento. As pessoas que frequentam... Outro dia eu postei um estudo desses nos stories. As pessoas fizeram um estudo nos Estados Unidos muito legal. As pessoas que frequentam uma comunidade de fé 4 vezes por mês, elas têm 35% menos chance de ter depressão ou ansiedade. Então, assim, tem muito estudo legal sobre essas coisas que as pessoas, às vezes, elas começam a... E aí a gente vê esse preconceito embutido, né? Então, se você está assistindo aqui, você é cristão, saiba que a ciência já mostra que uma fé saudável... Agora, tem que ser uma fé saudável, né, Marcelo? Porque tem a fé não saudável. Não sei se você já viu aquela fé, tipo assim... você não pode ter hobby, você não pode ter lazer, isso é pecado. Você não pode ouvir música qualquer, porque é pecado. Você não pode sentar e ir para um barzinho com seu marido escutar uma canção, porque é pecado. Você não pode ler um romance, porque é pecado. Você não pode praticar esportes e cuidar do seu corpo, da sua estética, porque isso é coisa de ímpio, isso não é pecado. Você não pode tomar remédio, porque é pecado. Você não pode ter lazer, porque é pecado. Você já escutou isso? Esse tipo de fé, Demais, assim? demais. Entendeu? Ontem uma amiga estava falando que ela era de uma igreja que quando a mulher tinha aqueles dias o marido não podia dormir junto. Gente, é nesse dia que Como é a que mulher é? mais quer aquentar em alguém. Então, realmente, essa fé aí não é saudável, pelo contrário, ela piora a saúde mental, né? Porque ela te poda, né? E Deus nos fez para liberdade, Deus nos chamou para liberdade. Então, realmente, a Bíblia diz tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, significa que você, dentro de todas as possibilidades que estão na sua frente, você vai ver aquilo que te faz também, né, Claro. ter uma espiritualidade saudável, como você falou. E o que eu acho muito engraçado, Ismael, assim, ironicamente falando, é que nós temos um tripé, né? Que é corpo, alma e espírito. E as pessoas, elas simplesmente focam no espírito, ao ponto, inclusive, de o corpo É, anulam, né? tá abandonado. Então, eu sempre brinco nas minhas pregações. Não tem como pedir cura do estômago e arrotar Coca-Cola. Porque nós estamos sendo inconsequentes com o discernimento que Deus fala pra gente que a gente tem que buscar. A Bíblia diz, né, que discernimento é necessário. A gente precisa ter discernimento e sabedoria. Tem um versículo lindo em Provérbios, um versículo lindo em Provérbios que diz: se você puder vender tudo o que você tiver e comprar sabedoria, faça isso. Porque, ou seja, isso vai fazer você prosperar na vida, não só financeiramente, mas de todas as formas. Porque até se você prosperar financeiramente e não ser próspero na saúde, você É, nem e, curte. e as pessoas, elas têm esse problema, né? Assim, se aceita a biologia do pescoço para baixo, né? Então, assim, você não vê ninguém espiritualizando a hipertensão, você não vê ninguém espiritualizando diabetes, você não vê ninguém Ah, espiritualizando asma. Às vezes eu vou pregar, eu falo com o pessoal, eu falo, gente, vocês já viram alguém expulsando demônio de uma dor de dente? A gente nunca expulsou demônio de uma dor de dente, né? Ó, espírito de dor de dente, saia desse corpo e tal. Mas é, quando a gente fala de depressão e de ansiedade, a gente começa.
é o demônio, a gente começa a expulsar na pessoa, a gente começa... Faço uma pergunta, doutor, porque aí eu também quero, sabe, quero Fala aí. colocar lenha nessa fogueira. Será que não é um pouco de falta de autorresponsabilidade? Porque a gente sabe que, principalmente na mente, nós somos os principais causadores, nós somos os próprios problemas, nós somos o tóxico. Porque a gente fala muito hoje em dia, relação tóxica, aquela É, pessoa é tóxica. Nós somos tóxicos com nós mesmos. Nós que colocamos o sistema em pane. Então, assim, a gente não quer assumir a parte da saúde mental, porque no fundo a gente não assume as nossas responsabilidades de aquilo chegou naquele ponto, porque eu não tratei a minha ansiedade da forma correta. Eu fui deixando as coisas soltas ou presas demais, depende aí do ponto de vista, e não tratei. Então, eu acho que falta uma é, autorresponsabilidade, maturidade para todos nós assumirmos. Olha, se eu tô histérico, é porque até aí eu tô espiritualizo, porque eu não tive fé mesmo para acreditar que Deus estava cuidando de mim e ao invés de ficar reclamando, fui trabalhar para resolver aquilo lá. Então, eu acho que se tem alguém que deveria ter vergonha de espiritualizar a saúde mental, somos nós cristãos, sabendo que a Bíblia nos chama para autorresponsabilidade. A Bíblia nos chama para ser autorresponsáveis e equilibrados. Deus fala para a gente nem querer ser bons demais, justos é. demais. Ou seja, não queira ser Eclesiastes 7. mais. Deus nos chama para o equilíbrio, mas nós queremos sempre os excessos. E são os excessos, né? Toda falta, como é que é? es- Todo excesso esconde Esconde uma uma falta. falta. Então, Você sabe que... não, desculpa, pode falar. Mas então, isso... concluindo, eu acho que é exatamente isso. Será que os nossos excessos não foram somente as faltas mesmo que nós tivemos? É claro que tem as faltas que nós cometemos contra nós e que nós Ah, nascemos nesse contexto e não tivemos como genética. gerenciar isso. Mas nós somos, sim. Nós podemos. A Bíblia diz que o sol nasce na cabeça de todo mundo. Isso significa que Deus dá as oportunidades, o sol está aí brilhando para todo mundo e cada um que trabalhe. Né? Então, falta autorresponsabilidade. Eu acho assim, na questão cristã, falta muita coisa mesmo. Assim. A autorresponsabilidade, ela é importante. Você vê que Tiago, que é a carta prática do Novo Testamento, Tiago diz assim, olha, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que ela vai o atrair, o seduzir, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, assim, a, a saúde mental, esse tripé corpo, alma e espírito, eu acho que a gente erra por alguns motivos. Primeiro, que a gente não aprende um pouco sobre... Na igreja, isso melhorou muito. Assim, eu lembro que 20 anos atrás, quando eu ia pregar em igreja sobre esses temas de saúde mental e tudo, cara, parecia assim, uns 5 gatos pingados. Normalmente eram 5 pacientes que apareciam lá para fazer algum tipo de consulta de graça assim, e tal. Então, mudou muito. Hoje já se fala mais. Mas se nega muito a biologia. Eu acho que a gente tem assim, pouco conhecimento sobre a questão biológica. Não é que a gente tem que ser formado, não é isso, mas a gente tinha que ter o mínimo entendimento de que existem neurônios, que existem sinapses, que doenças psiquiátricas elas são genéticas em muitos casos, Hereditário. de que hereditárias, que nós temos um mau funcionamento dos neurônios que vão causar doenças. Se a gente já entendesse um pouco assim de que o cérebro é um órgão biológico como qualquer outro, a gente trataria mais facilmente como a gente trata um hipotiroidismo, como a gente trata uma hipertensão. É lógico que a gente não fica feliz quando a gente vai no endocrinologista e ele fala assim, ô Marcela, você está com hipotiroidismo. Você não fica feliz, mas você vai acorda de manhã e você toma o remédio, né? Você não fica feliz com o médico assim, ó, você está hipertenso, Ismael, mas você vai ter que tomar esse remédio aqui talvez pro resto da sua vida. Você não tem fator de risco, é a sua genética, e a gente vai lá e toma. Agora, quando chega na questão psiquiátrica, na questão biológica, nós temos uma negação muito grande dessas questões. Né? A gente entende pouco sério. E o segundo é o que você falou, aí eu acho que entra muito isso. É mais fácil, sim, e a gente está vivendo um pouco dessa época. Né? Hoje as pessoas chegam no consultório e elas dizem assim, cristãos, eu vou separar do meu marido. Aí eu falo, por quê? Porque o meu marido é narcisista.
Eu falo, mas qual que é a sua definição de narcisista? Porque hoje você pega lá um texto na internet de transtorno, se você pegar aquele texto, se eu estiver com raiva de você, ou se eu não estiver gostando de você, é muito fácil eu te rotular de algum diagnóstico, de alguma coisa, e eu até às vezes usar aquilo ali ao meu favor, no lugar de eu realmente trabalhar as questões que elas são importantes de serem trabalhadas. Né? Não estou dizendo que não tenha relacionamento abusivo, que não tenha gente narcisista, tem muita gente maluca mesmo, precisa tratar. Mas assim, a gente, muitas vezes, é sim muito mais fácil espiritualizar. Lá no Cartas ao Diabo do Seu Aprendiz, né, do C.S. Lewis, tem uma das passagens que, quando o diabo vai ensinar lá o diabinho, né, e o livro é muito legal, uma das coisas que ele faz é isso, ele fala assim, ó, tente tirar ele, faz ele sair um pouco da vida comum, não deixa ele ficar pensando muito sobre os problemas reais, não. Faz ele espiritualizar as coisas. É muito interessante que numa das cartas lá do diabo, lá, quando o diabão quer ensinar o diabinho, uma das coisas que o diabão faz é assim, ó, fica colocando ele só nesse trem espiritual, tira ele da realidade, que aí a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, essa coisa de espiritualizar muito e a gente não refletir sobre a nossa história emocional, até um dos primeiros capítulos aqui do livro, eu coloco algumas coisas para as pessoas escreverem as histórias de vida delas, né? Porque esse é o quarto livro, e dessa vez eu falei assim, vou fazer um negócio diferente. E esse tem muita coisa para as pessoas escreverem, né? Assim, lacunas, orações, espaços, assim, porque eu acho que quando a gente tem uma indução para escrever ou para pensar, a gente já começa a quebrar esses preconceitos. A gente começa a ver, opa, peraí, Jesus falou sobre as emoções. Opa, peraí, Jesus teve tristeza. Opa, peraí, a Bíblia fala que eu devo, Tessalonicenses 5:23, conservar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito íntegro e irrepreensível até a vinda do Senhor. Peraí, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é cortante como uma espada de dois gumes, ela vai dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e etc. E tal. Ou seja, a Bíblia ela é totalmente corpo, alma e espírito. A gente é que fica muito puxando. E aí eu concordo muito com você. Eu acho assim que é mais fácil demonizar, é mais fácil espiritualizar. Eu vejo isso muito. E aí eu finalizo aqui essa parte. O pessoal vai muito em retiro de libertação. E aqui eu não estou fazendo uma crítica, não, gente. Eu sei que tem muitos ministérios abençoados. Aí a pessoa chega lá, ela anota todos os pecados dela desde a jardim de infância, né? E aí ela coloca o que ela fez, o que ela não fez e tudo. E aí ela sai de lá e fala, não, isso foi um trabalho, ou isso foi alguma coisa dos seus antepassados. E elas são cristãs, elas sabem que Jesus levou as maldições delas nos madeiros, na cruz, mas elas seguem espiritualizando e aquilo, às vezes, no lugar de ajudá-las, elas ficam num misticismo onde elas não buscam conversar sobre os sentimentos, elas não buscam um aconselhamento cristão de fato, elas não buscam fazer uma terapia, elas não buscam entender qual que é a responsabilidade delas daqueles atos repetitivos de pecado. Então, assim, eu concordo muito com você nisso. É mais fácil você espiritualizar, né? E a gente vive a época da terceirização, né? Eu terceirizo para a escola, eu terceirizo para o médico, eu terceirizo para o psicólogo, eu terceirizo para a igreja, mas eu mesmo não tomo uma atitude, né? É Então, exatamente. Eu acho que o diabo deve até achar engraçado o quanto que coloca a culpa nele e ele nem fez é, a fazer. exatamente. Só E a gente vai chegar no céu, aí vai falar assim, nossa, quantas coisas Deus, só não me deu livramento, o diabo e tal. Deus vai falar assim, olha, pô, você nasceu numa época privilegiada, tinha remédio, eu deixei lá, eu dei a graça comum para ter remédios para usar, você não quis. Poxa, você nasceu numa época onde os psicólogos, eles eram acessíveis, eles falam a sua linguagem, onde tinham pessoas para te ajudar, você também não quis. Poxa, eu tive uma época onde a pastora foi pregar sobre emoções, foi fazer um seminário na igreja sobre saúde mental, e você nem quis ir, você falou, esse assunto não me pertence, isso não é para mim, isso não é um assunto. Que bobeira, a igreja fala de saúde mental, a igreja fala dessas coisas. Então, assim, as oportunidades estão aí, né? Pena que a gente não aproveita, né? Então, que você siga na psicologia e escrevendo ainda mais canções para que a gente possa. Quando que vai ser o novo álbum falar nisso? Você falou que tem música nova. eu tô ainda não tem uma data certa, mas as músicas já estão bem bonitas. Em breve a gente vai dar essa notícia aí.
Você tem que vir em Belo Horizonte mais uma vez. Quando tu vier em BH, você me fala para você conhecer a Simone e eu conhecer o seu marido e a gente bater uns papos. Mas, gente, voltando ao nosso assunto, saúde mental cuidar da saúde mental é algo espiritual. Não é isso, Marcela? E a Bíblia diz que a gente tem que renovar a mente, que é um versículo que todo mundo já conhece, né? Mas a gente, eu acho que não aplica ele da forma correta. Renovar a mente, por que não fala de renovar o espírito? Por que não fala, então, de renovar, sei lá, ó, por que fala de renovar a mente, né? E aí, uma coisa muito, assim, reveladora para mim e que norteou bastante a minha compreensão do que cada parte nossa representa nesse contexto, que eu vou dizer agora, me ajudou muito, que foi saber o que era corpo, alma e espírito, que é uma coisa básica, assim. Corpo a gente sabe fácil, mas alma e espírito o pessoal mistura, né? Mistura. Então, por exemplo, recentemente, eu vou falar uma coisa antes para concluir com a alma e o espírito, para ficar até mais fácil minha ilustração. Tá. Recentemente eu vou até depois postar uns trechos desse podcast, foi até lá no Dunamis, foi bem legal esse podcast. E eu falei sobre algo assim muito revelador que Deus tinha colocado no meu coração sobre sentimento e emoção. Assim como a gente confunde alma e espírito, o pessoal não sabe diferenciar sentimento e emoção, né? E aí fui pesquisar e emoção é aquela coisa que você já nasce intrínseco ali dentro de você, que é um impulso, né? Ou seja, emoção é de mover, vem do termo mover. Então, que é tipo movimento mesmo. Então, vamos dizer, você nasce ali tem uns 5 que são básicos, né? Se você estiver errado, você me fala ali, que é medo, né? Que é tristeza, raiva, alegria e acho que nojo. E aí você tem esse impulso natural ali. A criança, ela já vai sentir medo, ela já vai começar ali, tá no primitivo nosso. Só que o que a gente reage, como a gente decide reagir a esses pré-impulsos é que são sentimentos. Então a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequei. Então eu tenho um impulso, mas aquilo que eu decido fazer com o meu impulso, o meu susto, a minha raiva, a minha alegria, a minha tristeza, é que faz parte também que eu faço conscientemente, que às vezes a maioria das emoções elas são inconscientes, elas estão ali realmente, elas fazem parte do nosso sistema de sobrevivência mesmo. Por exemplo, se você não tem medo, antigamente não, há muito tempo atrás, Você um não leão caçava, você não buscava não se comida movia, e, exatamente. Não tem e as fome. emoções elas são pré-determinadas. Isso que você falou é verdade. 90% do que a gente sente emocionalmente é já calvinisticamente pré-determinado pelo nosso cérebro. Então isso que ela está falando é muito importante. Você não tem o controle, já é um mecanismo que até inclusive você herda, né? Essas Exatamente. habilidades emocionais, A comportamentais. parte que você estava falando, da biologia mesmo do nosso corpo e da alma. E uma vez meu pai fez uma ilustração maravilhosa para mim, para eu entender rápido o que era alma e espírito. Ele falou assim, ó, todo mundo nasce dentro da alma com uma anteninha. Essa anteninha vem na alma para se conectar com o espiritual. Mas algumas pessoas não vão usar. Aí ela vai mirrar, ela vai ficar ali, tá sem uso, enferrujou, não tá funcionando mais. Mas toda alma vem com a consciência de onde eu vim, para onde eu vou. Todo mundo já fez essa pergunta na vida, porque vamos dizer que isso também já vem embutido no sistema da alma. Não, já está, né? A Bíblia diz assim, que Deus, Eclesiastes 3, colocou a eternidade no coração do homem. Ou Maravilha. seja, Tem que a guardar isso. gente tem essa pulsão espiritual. Não tem ser humano sem pulsão espiritual. O cara pode ser ateu, mas ele está negando uma pulsão espiritual. Deus já fez a gente E essa nascer com pulsão ela. é exatamente esse impulso, esse movimento que a emoção causa, né? Aí se eu estiver falando alguma coisa, eu falo. E aí, o que eu concluí? E a alma, gente,
a alma, ela é realmente, vamos definir assim, a nossa busca mesmo. A gente quando foi criado, todas toda a criação foi feita através da palavra, né? Então ele falou, haja passarinho, haja água, haja... E as coisas foram através da palavra, né? Haja, haja, haja. Quando foi na gente, ele agiu, ele colocou a mão e ele soprou o seu espírito em nós. Então ali o espírito de Deus foi compartilhado conosco. Só que nós, esse é o fôlego da vida. Então nós estamos vivos. Vamos dizer que queiram clonar o ser humano. Não tem como É, fazer uma alma. é. Não tem como fazer uma. Tá. Não, não tem, porque, na verdade, nós somos. é, Eu tenho uma ilustração também sobre isso que eu gosto. É muito parecido com a do seu pai aí, nesse sentido. Fala com os pacientes assim: olha, você é um ser material e um ser imaterial. Então, Deus primeiro fez um boneco. Então, ele fez o corpo, ele fez esse arcabouço biológico. Então, estava lá os neurônios, estava lá os olhos, estava lá Adão, coração, pulmão. Ele era um boneco físico, né? Um corpo. Aí Deus, quando sopra o espírito, esse espírito humano, ele vem morar dentro desse corpo, né? Então, aí o ser humano se torna o quê? Alma vivente, né? E Isso. aí o cristão, ele tem muita dificuldade de entender isso, por quê? Porque as emoções, a, a gente chama de... as emoções nascem com conceitos, né? Então, conceitos, sensações, aí você vai ter ações e aí vai gerar uma emoção final. Então, quando você está lá na barriga da tua mãe, está formando os seus neurônios e tudo, você está formando a sua biologia, você já nasce com 70% do seu temperamento já pronto e você já herda muito do seu tônus emocional. Isso está na parte do biológico, do seu corpo, ali na sua biologia. Aí você, dentro da barriga da sua mãe, você já começa a receber informações. Tudo que você começa a receber, o seu cérebro está sendo formado. Ele vai registrar essas informações em forma de memórias, de sinapses. Então, é muito difícil, às vezes, quem está assistindo a gente, as pessoas não entendem, mas o aprendizado, a memória, os conceitos, a forma como você reage, os caracteres, eles são muito instalados na sua mente, e isso vem desde a infância. Aí você aceita Jesus, né? Aí entra a ilustração do seu pai. Quando você tem Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Aí o Espírito Santo liga a anteninha Wi-Fi. Aí o Espírito de Deus, ele começa a testificar no seu espírito. Que aí as pessoas fazem muita confusão. Elas começam a pensar assim, e aliás, isso é muito do evangelho hoje. O evangelho da alma, o evangelho da autoajuda, essa coisa de ficar só na emoção. Automaticamente, né? O espírito ele fala com o seu espírito. Então, o espírito de Deus testifica com o seu espírito. Então, por exemplo, o espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A partir disso, o seu espírito que está morando dentro de você, ele vai receber essa informação de Deus e isso vai irradiar uma transformação de conceitos. Vai mudar a sua percepção da vida. E aí, a atividade espiritual, ela vai modificar a sua mente, vai modificar os seus conceitos. E aí é o que a Bíblia chama de renovação da mente. Porque espiritualmente, né, Marcela, as pessoas, a Bíblia não fala transformados pela renovação do espírito, porque todo crente já é nascido de novo espiritualmente. Ou seja, no espírito ou é nascido de novo ou não é nascido de novo. Mas a transformação da alma, ela é essa mudança das cognições. E aí é um negócio muito, muito bacana, que eu tenho certeza disso, que a fé com o tempo, você vai caminhando com Deus, você vai aprendendo, você vai mudando, ela vai mudando a sua neurobiologia. Não é só uma questão assim do sentir, do pensar, mas uma questão de mudança biológica também, né? E isso é Sim. maravilhoso, porque hoje a gente fala tanto, você está fazendo psicologia em neuroplasticidade, no cérebro que se transforma, em como que as sinapses são formadas. E eu tenho 100% de certeza de que a atividade espiritual, ela modifica o cérebro. Você vê que a Bíblia diz Sim, com assim, certeza. E eu Hebreus fiz um 4... teste Oi? desse na prática, sem querer, Pode viu, falar. doutor? Conte-me. Porque a minha psicóloga me sugeriu fazer um treinamento neural.
e para ver se eu desacelerava um pouco a minha mente. E o treinamento era o seguinte, ela colocava os eletrodos na minha cabeça e eu ficava olhando uma chaminha na televisão ali, no sistema, tudo conectado. E eu tinha que encontrar dentro de mim um estado, vamos dizer, um estado de espírito literal, assim, Flow, mental, né? é, que acalmasse a minha, que me ajudasse nesse processo. Só que ela não deu dicas assim, ó, se você pensar nisso, se você fizer isso. Então ela pediu para que eu procurasse a princípio qual era o método que ajudava a minha concentração, ou seja, acalmar os meus pensamentos, baixá-los a frequência um pouco. E aí foi quando eu comecei a pensar, se eu começar a pensar em coisas boas, a chaminha, porque assim, quando eu chegava nesse estado de espírito de concentração, a chaminha de Uhum, relaxamento pleno, estar plena, né? uhum. Estar 100% presente, plena e relaxada, e não em estado de ansiedade. Eu tô aqui, mas eu tô, né? É uma atenção plena que você fazia por estreitar esse campo de consciência. Tinha que pensar numa coisa ali e E rebaixar o seu. isso, você Uhum. explicou melhor. E aí, eu não sabia como chegar nesse estado. Foi assim, a primeira sessão foi péssima, a segunda sessão eu não conseguia entender qual era o caminho que eu deveria fazer mentalmente, que você não fala nada, você fica em silêncio. O primeiro que eu descobri, assim, já de cara, que eu já sabia, mas assim, ela testificou para mim, é que eu não gosto de som repetido. E nessa chaminha tinha um sonzinho de fogo, simulando fogo. Tsh. Aí quando eu comecei, meu cérebro começou a perceber que estava se repetindo, eu não tava, aí eu não conseguia mesmo. Aí eu falei para ela, tem como tirar o som? Ela falou assim, você é muito sensível ao som. E eu sou mesmo. Dependendo do que eu esteja fazendo e alguma coisa tiver barulho, não consigo. Enfim. E aí eu fui tentando chegar nessa plenitude até que eu falei, eu vou orar. Não, porque eu já fiz cálculo matemático para tentar criar um foco para ver se eu arrumo minha mente. Eu fui até na tudo que você imaginar. No pensamento positivo, fui lembrando. Aí eu vi que quando eu comecei a pensar nas promessas de Deus na Bíblia, parecia que era alguma coisa que me atravessava diferente. Já não era a minha consciência me dizendo isso, era como se alguém me certificasse isso. Não era a minha certeza, era baseado numa certeza que eu tinha certeza. Não era em cima do quanto eu me esforço para aquilo ser certeza. O Ismael, foi algo assim surreal. Eu comecei a orar em pensamento, mas assim, sem pedir nada. Primeiro eu comecei guerreando, aí não relaxava. Segundo, agradecendo, começou a relaxar. Depois eu simplesmente entendendo quem eu era em Deus e quem Deus era, eu consegui. Então foi uma coisa assim que era como se Deus quisesse que eu passasse por isso, porque assim, foi prático, para mim foi prático. E, gente, uma das coisas que as pessoas mais dizem na saúde mental é meditação, né? E hoje está na moda, né? Mas você. Isso é bíblico. Você Isso já vive, está lá nas medita escrituras há na minha muito tempo. palavra de dia e de É, noite, ou seja, você está é. fazendo terapia também. O Salmo 1 está lá, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Agora, é engraçado você falar isso, ó. Você vê lá o texto bíblico. É, Hebreus 4:12. A palavra é aguda como um bisturi e é capaz de cortar tudo. Dúvida, desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém pode enfrentar a palavra de Deus. Não se pode fugir dela, não há como. E aí a tradução NVI diz assim, que a palavra ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração humano, né? Então, é, até uma das coisas que eu fiz questão de colocar para as pessoas e é que esse estado de atenção plena, de flow, ou seja lá o nome que as pessoas querem dar, né? Quando você lê a Bíblia, não é você que lê a Bíblia é que te lê, né?
O texto bíblico, ele é vivo e ele é eficaz. E quando você vai fazer o seu devocional, se você tira uns minutos para fazer isso, para fazer esse momento de atenção plena, onde você respira, até coloquei no livro ali um roteirozinho de meditação para as pessoas, até para desmistificar a meditação, né? Porque as pessoas associam muito a meditação com coisa oriental e tudo, e não tem nada a ver, né? A meditação, ela é uma técnica que ela te ajuda a desconectar do ambiente, a você realmente fazer uma atenção no que está rondando os seus pensamentos, nos seus sentimentos. E esse estado de atenção plena, de meditação, antes de você ali começar o seu discipular, o seu devocional, que aí vai vir a oração e vai vir a meditação. E aí eu tenho sempre esse roteiro, eu sempre falo com as pessoas, o roteiro é meditação, oração, leitura. Meditação, oração, leitura, né? Ou se você não estiver bem para orar, você já vai para a leitura de salmos, né? Você ora para salmos, né? O roteiro, gente, tá no livro. Fazendo minha propaganda aqui, ó. O roteiro está no livro, né? Então, eu acho que essas coisas, elas são importantes. E são conhecimentos que são bíblicos, né? Você vê uma coisa interessante. Jesus, quando a coisa apertava para o lado de Jesus, e as pessoas queriam aclamar ele rei antes da hora, e depois que ele tinha multiplicado os pães, por exemplo, estava todo mundo insano, né? Ele tinha, o cara fez um milagre, encheu a barriga de tanta gente. A Bíblia diz que Jesus, ele se refugiava e ia para lugares solitários, né? Então, a gente tem que voltar um pouco a isso. A gente vive muito acelerado, muito... Ó, a Gisele falou que está no capítulo 20. A Gisele, aliás, se você quiser escrever algum livro, procura a Gisele, Fluir das Palavras, entendeu? Ela faz a revisão de todos os livros. Então, então assim, essas coisas a gente tem que voltar um pouco, né? E aí eu acho muito bacana, igual você leva para as suas músicas as suas vivências, né? As minhas O que você tem no orações, eu levo para cotidiano. as músicas as minhas orações. Se alguém perguntar assim, a experiência maior que eu tenho, né, pré-criação, muitas, por exemplo, paciente mesmo que a gente estava falando, foram criadas de joelho orando na minha oração do dia. E aí eu falei uma palavra e eu falei, nossa, isso é lindo para se falar para Deus. Eu tenho que fazer uma canção disso. Então tem um monte de oração, fragmentos de oração que eu parei a oração para escrever no meu bloco de notas. A maioria das minhas canções, porque eu tenho meu jeito de orar e eu uso esse vocabulário nas minhas orações. Então eu acabo trazendo esse vocabulário para as minhas canções, sim. Claro que eu dou uma poetizada, mas é um contexto de oração. Claro, e se você vive a dor, você escreve a dor. Se você vive a espera, você escreve a espera. E isso é muito bacana, né? Porque aí não é uma coisa fake, não é um personagem, não é uma coisa... Não, dá vem da vida de muita Deus. preguiça criar um personagem, porque para manter, Ismael, é muito difícil. Então, até meu público aqui já sabe que eu sou meio bicho do mato, que eu sumo, que eu tenho preguiça de fazer conteúdo assim de stories. Não gosto de stories, porque eu não gosto também de ficar mostrando a minha vida, porque eu gosto de viver a minha vida. Se eu ter que ficar, me dá uma dor no braço ficar segurando o celular, gente. Então, assim, eu tenho um problema muscular. Toda vez que eu tento fazer uns stories, chega no terceiro, eu já, ai não, gente, não aguento mais. E aí eu sei que eu descobri, inclusive, Ismael, que eu tenho super hiperfoco e eu só tenho certeza que eu tenho hiperfoco para música, mas eu não gosto de ser artista. Então, assim, eu tenho hiperfoco para música, mas não tenho hiperfoco para carreira. Então, para mim, eu tenho que então ser autorresponsável com o dom e que Deus me deu, com o talento e multiplicá-lo. Então, eu preciso sair e negociar. Como diz na Bíblia, eu preciso sair e negociar, não posso enterrar. Se eu pudesse só enterrar e alguém só ir lá e publicar minhas coisas, eu estava muito feliz. Mas realmente eu não tenho. E o meu público, inclusive, já sacou, entendeu? E assim, não tenho muitos álbuns, se for ver. Não tenho muitos álbuns, mas os álbuns que eu tenho são assim, a
a pura nata do leite, como dizem. Eu realmente tá ali, gente. Olha, eu sei que eu ganharia muito mais com direitos autorais se eu lançasse mais É álbuns. verdade. Financeiramente, para mim, seria muito bom, mas eu também tenho uma coisa assim tão grande com. Ó, a Ariane Pra falou aqui que você está descrevendo ela. Ariane, a gente parece mesmo. A Ariane também é meio off, né? É. Então, a Ariane é muito talentosa também. Assim, se for contar os nossos álbuns, a gente tem muita música, muita ideia, um cérebro super acelerado, mas a gente quer aquela coisa que é realmente para ser, sabe aquela coisa assim? E aí eu até tô vivendo um momento, o Ismael, vou até contar assim meio em primeira mão aqui, porque eu dei uma sumida das redes sociais, embora eu sempre posto os meus conteúdos, né? Então, o privilégio meu é maior, então, de conseguir ver você por aqui hoje, né? Eu sou assim um pouco sumida, não vou mentir. Porque realmente eu não tenho essa vontade de ter a cara exposta, né? Minha mãe sempre falava, filha, quem não é visto não é lembrado. Eu falei, mãe, então Deus vai ter que fazer alguma forma de eu ser lembrada sem ser vista, porque eu não gosto. E aí o meu público, eles falam, a gente sabe, a gente te perdoa, eles falam desse jeito comigo. Então, assim, se fosse um personagem que eu criasse desde o início, uma super imagem de influencer, eu tinha me dado mal, porque eu não ia conseguir manter. Enquanto eu estava mais jovem, adolescente, que você tem muito mais energia para as coisas e era novidade, e era o que estava rolando, eu realmente produzi bastante conteúdo. Mas agora, a casada vive para as coisas de Sim, casada. exatamente. Eu tô assim, inclusive, é desse. Eu tiro da minha vida real e não de um personagem artístico. Eu tiro as minhas músicas de uma coisa que os músicos, que o pessoal da minha área, mais assim, vamos dizer, queria descobrir o seu segredo, me conta o seu segredo de composição. Se eu tenho realmente, eu sei que eu tenho algumas umas expertises, né? Que eu fui criando ao longo do tempo e Deus foi me dando especificamente para o tipo de estilo e trabalho que ele tem comigo. Mas uma das coisas, assim, né? Você que é compositor, pega essa dica aí nessa live. Uma das coisas é vida vivida. Então, assim, não tem como você criar uma coisa que você não viveu. Então, sim, as minhas músicas, elas são Quase autoconfissão. autobiográfica. Elas são confessionárias, Sim. elas são elas são de uma pessoa extremamente observadora do outro. Então, assim, nas minhas relações, nas minhas trocas, é só o que eu vivo. Se eu não vivi, você não vai ter essa música feita. Então, assim, já ouvi gente, inclusive, falando que eu falo as músicas, eu tenho músicas muito centradas no ser humano. Ué, mas essa relação de ser humano e Deus, ela tem um Não, ser humano. E se o ser não, humano não e, estiver bem, não existe essa não, e as relação. pessoas têm que entender também o que é a função também da música, né? A música para Jesus, a música para adorar, a música para refletir, a música para pensar, a música para trazer emoções, a música para viver emoções, a música para identificar com o outro, a música para chorar, a música para pular. Então, assim, a música é diferente, né? Eu pego as minhas finais de ano de Spotify, eu vejo assim, tem Jamado Batista, a música clássica, a música evangélica. Então, assim, porque são os momentos que eu preciso, entendeu? Se eu tô lá na roça com o pessoal, eu quero escutar o Amado Batista, eu quero escutar um sertanejo. Não vou ficar escutando. E aí, mas vamos lá. Você ia contar um segredo em primeira mão. O que você ia contar aí que a gente acabou se perdendo? Então, eu passei esse momento, você esteve numa parte Sim. desse momento, né? Você então sabe, e o meu público também sabe. Eu rasguei o verbo em relação a. Eu lembro até que o texto que eu fiz para anunciar a morte da minha mãe, foi num tom assim bem extremamente triste e foi sincero, foi o que eu estava, não foi nada assim para causar, mas ele foi sincero. E meu público entendeu a entrelinha, graças a Deus, de que a minha mãe tinha sido quem havia me ensinado as palavras, literalmente, porque inclusive ela que me alfabetizou. E agora no momento eu havia perdido. E realmente foi isso, houve um silenciar assim muito grande.
Um silenciar no sentido de quando as coisas elas mexem demais. Se você tá num barco e esse barco mexe, 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 o que que você quer depois? Você quer ficar estático, parado, porque aquilo mexeu demais com você. E eu lembro que eu vivi assim um testemunho muito lindo e eu quero contar e mostrar as imagens que são ainda mais assim impactantes do que eu vivi num dia no meu quintal. E essa casa que eu sinto que eu moro, Deus tem algo muito com casa comigo, porque eu sou aquela típica plantinha que precisa de um ambiente, sabe? Então eu preciso do aconchego, eu preciso do visual, eu preciso do cheiro, eu preciso, é uma sinestesia de coisas que eu preciso para criar. Eu preciso da paz, eu preciso de coisas assim para eu poder tirar, né, tirar. E aí Deus preparou uma casa mais no meio do mato e tudo mais. Eu, quando vim pra cá, eu falei, eu acho que eu não vou mudar daqui. Talvez eu vou ter que comprar essa casa aqui. Meus amigos vinham pra cá, nossa, isso aqui é do seu jeito total. E, e aqui chama Vale, essa região onde eu moro, tem um vale aqui que chama Vale das Cobras. E aí eu descobri que aqui dava muita cobra nesse condomínio. É um condomínio antigo, tipo, de chácaras. E aí eu falei, não, Deus, então eu não quero, porque aí a vizinha do lado contou que uma cobra tinha matado o cachorro dela, uma jararaca. Eu falei, não, eu tenho dois cachorros, agora eu tenho três. Como não quero mais? Tenho muito animal, não quero sofrer, correr esse risco. Eu tava com três galinhas que uma seguidora tinha me dado três Vai pintinhos se dar. novos. Eu falei, meus pintinhos vão ser comidos. Aí, eu falei, não, não quero. E a gente ia ver outras casas, Ismael, cancelavam com a gente na esquina da casa, dizendo que já tinha sido alugado e não queriam mostrar pra gente. Era uma coisa assim surreal, que era como assim, não, ou vocês moram nessa casa, ou é isso. E a gente tendo que mudar por causa Uhum. do contrato da outra casa, que estava já vencendo. E o desespero, mudamos para essa casa, foi uma benção na minha vida. Eu Deus já vi no preparou seu jardim, isso, no Deus vídeo. preparou o ambiente para eu sofrer. Eu não sabia ainda que eu ia perder a minha mãe no Covid. Então, Deus preparou um ambiente para eu viver o meu início de casamento, viver a pandemia e viver o luto que eu teria da minha mãe, que eu não sabia ainda. E aqui foi um ambiente perfeito, porque até os perrengues que eu tinha que resolver no quintal, as plantas, as coisas, me ocupou. Então, um dia tem uma árvore seca no meu quintal. Agora não mais, mas desde quando a gente mudou aqui, tinha uma árvore que metade dela tinha sido cortada porque ela foi comida por cupim. E uma parte ainda ficou comida por cupim. E esse tronco feio, eu falei, nossa, isso aqui ainda vai cair. Aí, para piorar, deu um fungo preto que derretia as poucas folhas que tentavam nascer. Pra você ter noção, a gente não tinha certeza se era mesmo um pé de abacate. A gente achava que era, mas não dava nem folha, coitado, pra saber. E ainda passava esse fungo para as outras árvores. Eu falei, isso aqui vai ter que cortar, que essa árvore aqui ainda de feia no quintal, torta, Juro. ela tá doente. Aí eu lembro que no meu pico assim de depressão, 2 semanas sem dormir, assim, dormia 2 horas por noite. Eu tive a vida inteira pressão, olha só como é biológico, a vida inteira pressão baixa, do tipo que quando eu ia aferir pressão, tinha que reiniciar a maquininha porque não pegava a minha pressão, porque eu Vou sempre pegar. fui pressão assim, coração de passarinho. De repente, a minha pressão ficou alta, se tornou alta. Você vê, alterou todo o meu sistema biológico, o meu estresse, o meu trauma desde o dia que eu recebi a notícia que minha mãe havia falecido. E aí acabou que eu vivi dias tenebrosos, assim, de perder o controle da minha mente, de perder o controle das minhas emoções, de perder o controle, mesmo sendo a Marcela Thaís, que todo mundo conhece, que ensina as pessoas a ter controle, que esperou por anos um Sim. casamento, casou até virgem. Ou seja, um autocontrole que, assim, muitas pessoas eu era referência. Perdi totalmente. E aí, é, no quintal, eu bati a mão nessa árvore e falei, Senhor, se eu ainda vou dar fruto, porque meu estado tá lamentável. Se eu ainda vou dar fruto, bati assim na árvore, assim, faz essa árvore aqui dar fruto. Porque assim, sabe quando Sim, você não tem mais sim, nada a perder, que você tá já, tô sim, nem sim, aí pra nada? sim.
Tá igual Depois, Elias, né? Toma logo a minha vida, que eu não tipo sou melhor assim, que eu. Se quiser me levar, você me leva e tal. tipo assim, Senhor, perdi. É aquela coisa que eu falei pra você. Gente, vou contar aqui uma confissão de paciente. O Ismael, ele fez a minha consulta, né? E ele perguntou se eu tinha vontade de morrer. E você lembra, Ismael, que eu É. falei assim, ó, Ismael, eu não é que eu tenha vontade de morrer, mas é que eu perdi a vontade de, assim, a alegria que eu tinha de viver, eu perdi, porque eu via as coisas coloridas, eu tinha Sim. o sabor da comida, era como se tudo tivesse sabor, e agora perdeu o sabor, não tem cor. É, se Deus quisesse me levar e ninguém sofresse com isso, eu ia ficar muito feliz. E eu confessionei isso pra Sim, você, né? sim. E foi inclusive quando. Aí, gente, isso aqui eu tô contando de testemunho para vocês saberem o quanto Deus quer que vocês cuidem do biológico de vocês, tá? Corpo e alma e espírito, não se separa. Foi quando o doutor Ismael me receitou um remédio que ajudava nos meus hormônios do prazer, né? E você pode. Você quer explicar isso, doutor Não, Ismael? pode falar aí. Não, é porque Não vou cortar seu eu não testemunho, sei se não. é bem. Pode O falar. que eu entendi, nas minhas palavras de leiga, talvez fique até melhor para quem é paciente Sim, sim. entender, né? É que ia no meu sistema onde estava ali reprimido os meus hormônios da felicidade, do prazer, e que me estimulavam, né, para viver, eles não estavam em produção, estavam reprimidos por causa desse estresse, porque o estresse, ele mistura, ele Sim, bagunça sim, nosso sistema hormonal, né? sim. Então foi quando ele me passou e foi assim, gente. Aí sim eu posso falar, milagroso. Sabe quando a ciência é milagrosa? Então, a ciência foi milagrosa. Foi uma bênção. Claro que teve oração, muita Claro. oração. Mas oração é ação também. É orar e ter ação. Orar e vigiar. Então eu estava orando, mas eu fui vigiar, ou seja, eu fui cuidar das outras pendências. Entendeu? Então eu tinha um espírito que estava assim conectado em Deus, lutando, mas o Claro. meu corpo não estava respondendo. Deus tem poder para curar? Sim. Mas enquanto eu posso fazer o possível, Deus não age. Aí as pessoas elas não são autorresponsáveis e colocam o dever de casa delas, que é algo que é acessível, na conta de Jesus. Ah, o Senhor não me curou. Peraí. Eu já dei inteligência para os médicos. Os coitados estudaram pra caramba. O psiquiatra aí, o doutor Ismael, estudou demais. E vocês não vão, pelo menos, recorrer ao que já está disponível. Então, por isso, Deus quer, Deus é didático, gente. Deus é professor. O pai de vocês sabe que vocês estão com fome. Ele vai toda hora colocar comida na sua boca só porque você está com fome? Não, porque senão você fica um mimado que não corre atrás das coisas. E Exatamente. Deus quer autorresponsabilidade de nós. Responsabilidade, gente. A gente não vai buscar o filho na escola porque a gente sabe que é uma responsabilidade, a gente não lava a louça, a gente não paga Claro. os boletos. Cadê as nossas responsabilidades com a nossa E saúde? entender que às vezes é um processo de um tempo, você não precisa que você vai morrer naquilo, né? Que o seu fim vai ser aquele. Acho que a gente, quando não tá bem, a gente precisa de, às vezes, um observador externo que ajude a gente, né? Dá uma boiazinha. A Dá correnteza uma tá forte. equilibrada, né? É. Dá assim, ó, será? Porque a E a terapia, árvore, elas são perguntas. O legal da terapia é que elas são perguntas para nós que não são respondidas pelo psiquiatra e não são respondidas pelo psicólogo e pelo psiquiatra em si. Nós, muitas vezes, vamos achar sozinhos as perguntas, porque assim, a a gente gente não não, questiona a nós a gente mesmos. não tem Então, poder de ler, né, o paciente. Agora, eu não sei aqui, o pessoal tá falando o que é esse negócio do abacate? É essa Então, árvore? aí o que que aconteceu? Gente, foi muito lindo o que que aconteceu. Em semanas, estava cheio de pequenos frutos. A árvore, do nada, ressuscitou, um trem seco, ressuscitou, começou a dar umas folhonas assim, ó, bonita. E eu esqueci disso, como ela tá no fundo do quintal, eu não tava indo lá conferir, até porque eu pedi perdão a Deus por ter feito essa grosseria, entendeu? Aí eu falei assim, ah, senhor, deixa pra lá, só tava num momento ruim. E aí, Deus sim, ele
Você entende quando Deus vê o que é importante? Deus sabe o que é Sim, importante responder. Quando ele não responde, o não já é resposta, sim. gente. Ou o silêncio de Deus é a resposta que você precisava. O Sim. silêncio de Deus está dizendo assim: olha, eu não vou agir. O não, a não ação de Deus significa eu estou esperando que você descubra como agir. Eu estou esperando a sua autorresponsabilidade. E aí o que que aconteceu? Quando eu vi, que eu me apercebi, os frutos já a árvore estava lotada e eu tenho as imagens disso, de baldes assim, ó, com frutos que eu não sabia, com abacate que eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu fui num salão de beleza chiquérrimo. A minha amiga tem um salão de beleza famoso aqui em Campinas. Eu lembro que eu cheguei com uma caixa desse tamanho, que ocupou todo o porta-mala, lotado de abacate. Falei, amiga, dá para os seus funcionários, dá aí, porque eu não sei mais o que fazer com abacate. A gente comeu abacate por meses. E aí eu fui no Google, eu falei, qual é a época de abacate? Ismael, tinha dado antes da estação e durou até depois da estação. Olha que benção. E o abacate, nenhum deu bicho. Nenhum deu bicho. A árvore ficou linda. Os meus abacates eram imensos, extremamente saudáveis. Nem aquele escurinho que vem por dentro eles tinham. Era uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eles pareciam que nasciam lustrados, de tão brilhosos. Eu falei, gente, essa casca de abacate não tá normal. E aí eu vi que Deus me respondeu. Isso foi na estação passada. Essa estação, a árvore não deu. Não Olha foi só. porque a árvore simplesmente decidiu ressuscitar. Porque eu devia pensar assim, ah, talvez, sei lá, né? Foi Resolvi. aleatório, foi um Foi fenômeno natural. aleatório, né? É, foi Não, porque. Deus falou nitidamente, eu já respondi a sua. Eu já te dei o seu sinal. Essa árvore aí, ela só dá fruto quando eu quero. E ela vai. Então, ou seja, se mesmo que eu não queira, se Deus quiser, e é claro, eu aceitar, Deus vai fazer eu dar fruto. Então é por isso que eu digo, gente, bata nesse tronco oco aí de Sim. vocês e fala para Deus ajudar a aguar essas raízes, a mostrar para E ser vocês quais são as honesta, né? Que você vê. vitaminas que vocês precisam tomar. É, e você foi honesta com Deus, né? Você falou, Senhor, o meu estado psicológico é esse, né? Pô, É o que eu tinha, é o que eu e é tinha. essa, é essa oração que funciona, né? Assim, a gente não pode ficar com muita coisa. Ah, que pena. Sábado eu vou para Campinas, então eu não vou nem ir buscar abacate porque não tem. Então, deixa esse abacate para uma outra ida ali em Campinas. Você vai estar aqui sábado? Eu vou estar em Campinas pregando lá na Igreja do Nazareno sábado, numa, Nossa, no na congresso. sede? Na sede, sim. Que Se você horas? quiser ir, você me fala. Que horas? Eu vou estar, eu vou estar depois do almoço, acho que 1 hora da tarde. Eu vou. Vou tentar ir, então. Tá, vou te Eu vou arrumar falar com lá meu o esqueminha, esposo. então. Tá Tá. bom. Então a gente se fala pro WhatsApp. E quem é Vamos de falar no Campinas já tá WhatsApp. convidado também, Tá. gente. Agora, mas é bonito esses testemunhos mesmo, né? Eu sempre falo, você pegar o paciente que ele não tá bem, que ele tá no fundo do poço, e ele ter fé, e a fé é isso, né? A fé às vezes não é uma oração elaborada, não é um tratado teológico, né? É um sentimento, igual você falou, você bateu na árvore, falou, Senhor, se tu, né? Se tu quiseres e tal, e Deus quis. Então, quem está assistindo a gente, né? Tua vida não acabou, né, Marcela? A pessoa que está Não, assistindo a tá desesperançosa está recomeçando, Ismael. recomeçando, né? Eu vou mudar de casa. Ó, que bênção! Deus falou para mim que o meu ciclo aqui acabou. E sabe qual foi o sinal da única casa que eu senti que eu deveria visitar? Porque todas que eu olhava, nenhuma eu gostava, meu coração fechava. E, vamos marcar, não ia, não queria. Quando eu vi essa casa, eu até achei que era pegadinha, que eu falei, não, é uma pegadinha dentro do site da imobiliária, porque essa casa aqui é muito perfeita. Eu falei, já tá alugada, é impossível essa casa estar disponível. Quando eu fui ver a casa, tem o lugar perfeito. Nem se eu quisesse planejar, eu teria planejado também um estúdio tão lindo. E aí, Deus falou: agora você vai frutificar. Você acabou seu período de Seu sabático. sabático, vamos trabalhar. Só que diferente de antes, eu estou sentindo as minhas raízes aguadas, né?
Não aguada de faltar Sim, sal, mas agora sim, sim. aguada de Sim, no bom vida, sentido. entendeu? Sim. Então eu tenho vontade, meu cérebro tá, graças a Deus, ativo. Eu sinto que meu cérebro tá ativo, que a cor voltou, que o sabor voltou, que a paixão voltou, a vontade de viver voltou. Então, tudo isso. Então, eu quero agradecer também, Ismael, por você. Foi bem pontual nesse momento. A gente conversou super pouco, mas o que a gente conversou foi importante. E, gente, é isso. A gente não está dizendo assim, vocês precisam de Não, terapeutas, vocês exatamente. precisam de remédio. Gente, vocês precisam de discernimento para entender qual é a É, estação, qual é o momento, qual é a necessidade que vocês precisam. E para isso vocês podem pedir direcionamento do Espírito Santo, porque até quando eu precisei de direcionamento de psicólogo, de tudo isso, pessoas chegaram na minha vida, coisas bem pontuais chegaram. Você vai fazer isso. Então peça sinais para Deus. Deus, me dá essa. condição do dinheiro. Se aparecer o dinheiro para mim, é porque sempre falo, não tenho dinheiro. Então me faz eu ter esse extra. Gente, faz, pede para Deus ajudar vocês. Gente, Deus ajuda É, sim. e você sabe que. E é isso, você falou bem. Gente, a minoria vai precisar de psiquiatra, uma parte vai precisar de terapia, mas a gente, as nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas amizades, nossa relação com o Senhor são terapêuticas, né? É muito bonito isso. Como que a gente precisa de humanizar isso, né, Marcelo? Como que a gente precisa de trazer isso trazer essa pauta para as pessoas? Daqui a pouco você está formando, né? Aí já vai ser a psicóloga Marcela, compositora. Aí você vai ver, viu? Aí você vai ver. Mas assim, que Deus. Mas assim, te agradeço. Vou Olha só. precisar aí de dicas, hein? Não, vou te mandar. Eu não sei porque que o livro não chegou aí, o livro novo, mas é bom que eu mando os três, então, para vocês de uma vez. Eu vou mandar e tal. Mas Não, queria te vai fazer agradecer. parte da minha literatura de estudo aqui, o seu livro, pode ter certeza. Nós vamos trocando umas ideias. Mas queria te agradecer, né, pelo tempo. E feliz, né? Porque realmente você não vê sua carinha muito por aqui no Insta. Então, realmente é um privilégio dobrado, né? Não só você aparecer, mas você fazer a live, né? Então, que Deus Não, possa o te prazer foi abençoar. meu. Mas Mas eu vou aparecer mais, gente, calma. em nome de Jesus. Mas as lives sempre elas são para compartilhar essas histórias, né? Que essas histórias são terapêuticas. Então, Verdade. depois você compartilha a história dela. Passou rápido, né? Ficou 1h40, 1h40 Quase 2 horas. falando. E olha que dava pra gente falar muita coisa. Um dia, gente, que a agenda da Marcela é muito pesada, né? Mas um dia eu vou fazer uma outra live com a Marcela. E Vamos, aí vamos sim. nós vamos fazer uns Da outros próxima eu assuntos. te convido. Aí eu Pode vou ser, para lançar o fechar. tema. Daí nós vamos pensando. E queria te agradecer, que Deus te abençoe. Depois você compartilha lá pra gente, né? Não deixa de postar, você vai postar sobre o Inconstant, que eu também já estou doido para ouvir. Quem depois quiser, né? O livro, tá lá o lançamento do livro novo, Psiquiatria e Onde Jesus. que Que é encontra um o Ismael? O pessoal tá perguntando. ele está na pré-venda, por enquanto, exclusiva na Amazon, mas a partir Ótimo. do A dia Amazon é um dos 15, melhores lugares para comprar, gente. Super a partir fácil. do dia 15 você já acha na leitura, nessas livrarias todas aí, porque aí vocês já conseguem comprar. Ah, e. Ah, não, se você for lá em Campinas, no sábado, eu vou te entregar lá pessoalmente. Então, se der para você, Fechou, você me então. fala.